Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a história do taoísmo, uma filosofia de vida milenar que surgiu na China, e o que ela tem a nos ensinar. Então, vamos embarcar nesta breve história. O taoísmo surgiu na China por volta do século VI a.C., com o filósofo Lao Tse. Ele é considerado o pai do taoísmo e é autor do Tao Te Ching, um dos livros mais importantes da filosofia chinesa. Tao, um termo que significa caminho, via ou princípio. O Tao é a força universal que rege o universo e todas as suas manifestações. O taoísmo se baseia no conceito de Tao, que é visto como a ordem natural do universo, um princípio misterioso e profundo que é a fonte, o padrão e a substância de tudo o que existe. O Tao é difícil de definir, mas pode ser compreendido através da observação da natureza e da intuição. O taoísmo acredita que a natureza é perfeita e que o ser humano deve se harmonizar com ela. Para isso, devemos nos alinhar ao Tao, que é o caminho da sabedoria e da virtude. O Tao nos ensina a agir de acordo com o fluxo natural das coisas, sem forçar ou resistir, sempre defendendo o equilíbrio entre as forças opostas e complementares, chamadas de Yin e Yang. Essas ideias representam pares como luz e escuridão, quente e frio, ação e inação, que trabalham juntas em direção a um todo universal. Yin e Yang mostram que tudo no universo está conectado e que nada faz sentido isoladamente. O taoísmo tem como um dos seus principais textos o Tao Te Ching, atribuído ao filósofo Lao Tse, que teria vivido por volta do século VI. O Tao Te Ching é uma coleção de poesia e provérbios que orienta o pensamento e a ação taoístas. Outro texto importante é o Zhuangzi, que contém histórias e parábolas que ilustram os ensinamentos do taoísmo. O taoísmo tem uma dimensão espiritual e religiosa, que inclui a crença na imortalidade espiritual, na existência de deuses e espíritos, na prática de rituais e oferendas e na busca pela alquimia e pela transcendência. O taoísmo tem templos, mosteiros e sacerdotes que realizam essas atividades para as suas comunidades. Essa filosofia se desenvolveu ao longo dos séculos, interagindo com outras tradições filosóficas e religiosas, como o confucionismo e o budismo. O taoísmo se tornou a religião oficial da China sob a dinastia Tang. Hoje, o taoísmo é praticado principalmente em Taiwan, embora tenha havido um renascimento do interesse pelo taoísmo na China continental. Quem ajudou a difundir o taoísmo? O taoísmo foi difundido na China por meio de diversos filósofos e mestres. Um dos mais importantes foi Chuang-Tzu, que viveu no século IV a.C. Chuang-Tzu é conhecido por suas histórias e parábolas, que são usadas para explicar os princípios do taoísmo. O taoísmo é uma filosofia complexa e rica em ensinamentos. Alguns dos princípios básicos do taoísmo incluem viver em harmonia com a natureza. O taoísmo acredita que a natureza é perfeita e que o ser humano deve viver em harmonia com ela. Isso significa respeitar o meio ambiente e viver de forma simples e natural. Aceitar o fluxo da vida. O taoísmo acredita que a vida é um fluxo constante e que devemos aprender a aceitar as mudanças. Não devemos nos apegar ao passado ou ao futuro, mas viver o presente de forma plena. Desenvolver a sabedoria. O taoísmo acredita que a sabedoria é essencial para uma vida feliz e plena. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões acertadas e a lidar com os desafios da vida. Ser virtuoso. O taoísmo acredita que a virtude é o caminho da felicidade. A virtude nos torna pessoas melhores e nos ajuda a viver em harmonia com os outros. A partir de agora veremos 5 dicas que, se bem aplicadas, eu tenho certeza que irão te tornar uma pessoa mais evoluída. Então, preste atenção e se concentre nos ensinamentos que o taoísmo tem a nos oferecer. 1.
Pare de se preocupar com o futuro. Preocupar-se com o futuro é uma das maiores fontes de ansiedade e estresse. Quando nos preocupamos com coisas que não podemos controlar, estamos nos deixando levar por pensamentos negativos e imaginando cenários catastróficos. Isso pode nos levar a tomar decisões ruins e a perder a qualidade de vida. O futuro é incerto, e isso é uma coisa boa. Significa que temos a oportunidade de criar nosso próprio futuro. Mas para isso, precisamos viver o presente de forma plena e aproveitar cada momento. Quando vivemos o presente, estamos mais conectados com o momento e com nossos sentimentos. Estamos mais conscientes de nossas ações e mais capazes de tomar decisões sábias. O futuro é incerto, mas o presente é nosso. 2. Aceitar as coisas como elas são é uma das chaves para a paz interior. Quando nos apegamos ao passado ou ao futuro, estamos criando sofrimento para nós mesmos. O futuro é incerto, e o passado já passou, então não podemos mudar nada sobre eles. O único momento que temos é o presente, e é nele que devemos nos concentrar. Quando aceitamos as coisas como elas são, estamos nos libertando do sofrimento. Estamos nos permitindo viver o presente de forma plena, sem nos preocupar com o que poderia ter sido ou o que poderia ser. Estamos nos permitindo ser felizes. É claro que isso não significa que devemos nos conformar com tudo o que acontece. Se podemos mudar algo que está errado, devemos fazê-lo. Mas devemos concentrar nossas energias nas coisas que podemos controlar. Não devemos nos preocupar com as coisas que não podemos controlar, porque isso só vai nos deixar infelizes. 3. Seja humilde. A humildade é uma virtude essencial para o taoísmo. Quando somos humildes, estamos abertos a aprender e crescer. Estamos dispostos a ouvir os outros e a aceitar que podemos estar errados. A humildade nos ajuda a ser mais receptivos a novas informações e experiências. Ela nos ajuda a crescer como pessoas e a nos tornarmos mais sábios. Esteja aberto a críticas. Não tenha medo de ouvir o que os outros têm a dizer sobre você. Uma crítica construtiva pode ser uma ótima maneira de aprender e crescer. Seja gentil com os outros. Trate os outros com respeito, mesmo que você não concorde com eles. A gentileza é uma forma de humildade. Reconheça seus erros. Não tenha medo de admitir quando você está errado. Isso mostra que você é humilde e disposto a aprender. 4. Seja compassivo. A compaixão é a capacidade de sentir empatia pelo sofrimento dos outros. É o amor pela humanidade, que nos motiva a ajudar os outros e a fazer do mundo um lugar melhor. A compaixão é uma virtude essencial para o taoísmo. O taoísmo acredita que todos os seres vivos são conectados e que devemos nos tratar uns aos outros com compaixão. Quando somos compassivos, somos capazes de ver o mundo pelos olhos dos outros. Somos capazes de entender seu sofrimento e de querer ajudá-los. Procure o bem nas pessoas, mesmo que elas tenham feito coisas ruins. Isso te ajudará a ser mais compassivo. Trate os outros com bondade e respeito, mesmo que eles não sejam gentis com você. A gentileza é uma forma de compaixão. Procure oportunidades para ajudar os outros, mesmo que sejam pequenas. Ajudar os outros é uma forma de expressar sua compaixão. 5. Seja gentil com você mesmo. Quando somos gentis conosco mesmos, estamos nos aceitando como somos. Estamos nos permitindo cometer erros e aprender com eles. O taoísmo acredita que todos os seres vivos são perfeitos, mesmo que não sejam perfeitos. O taoísmo nos ensina a aceitar a nós mesmos, com nossos defeitos e nossas falhas. Quando somos gentis conosco, estamos nos tratando com o mesmo amor e compaixão que tratamos os outros. Estamos nos permitindo ser felizes e viver uma vida plena. Seja paciente. Não espere ser perfeito. Todos cometem erros. Seja gentil com suas palavras. Não se critique ou se julgue.
Seja gentil com suas ações. Faça coisas que te façam sentir bem. Perdoe-se. Todos merecem perdão, inclusive você. Ser gentil consigo mesmo é uma prática que requer tempo e esforço, mas é uma prática que vale a pena. Quando somos gentis conosco mesmos, estamos nos abrindo para a felicidade e a paz interior. Aqui está uma frase que resume essa ideia. A gentileza consigo mesmo é o caminho para a autoaceitação. Conclusão. O taoísmo é uma filosofia que pode nos ajudar a viver uma vida mais plena e feliz. Seus ensinamentos são simples, mas profundos, e podem nos guiar no caminho da sabedoria e da virtude. Espero sinceramente que essas dicas tenham sido úteis e tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser saber mais sobre o taoísmo, recomendo que leia o Tao Te Ching ou outros livros sobre o assunto. Para mais vídeos sobre crescimento espiritual, se inscreva no canal. Fiquem em paz e até a próxima.